Fala, minha galera vascaína, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de novo com vocês em mais um vídeo desse canal. Tava em falta com vocês, né? Mas daqui a pouquinho se ajusta, resolve as coisas aqui e vou voltar no ao vivo. Conto com vocês para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreva, compartilha, manda para geral. Aqui embaixo está passando o nosso link do Live Pix, se você quiser nos abençoar, na descrição desse vídeo também vai estar o link, tá bom? E vamos para as notícias. Notícias rápidas, diretas do Vasco da Gama que aconteceu aí durante esse dia, né, de hoje. Se você está vendo esse vídeo, ele foi gravado na sexta-feira, né? Se você provavelmente for ver amanhã, né, as notícias foram atualizadas até agora à noite, né? Quer dizer, até a noite de sexta, no momento da gravação desse vídeo, tá? Então, manda para geral, comenta aqui embaixo o que você acha, eu conto muito com a sua ajuda e vamos embora, né? Então, o Vasco, minha gente, apoiou, né, a reeleição da candidatura, né, da reeleição do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Vou compartilhar aqui na tela com vocês, porque para vocês ver essa notícia junto comigo. Então tá aí, ó, o emblemazinho do Vasco e da CBF, né? Então, daqui, ó, o Vasco apoia a reeleição de Edinaldo Rodrigues, né, na CBF. Aí a fala do Edinaldo, né, foram 27 federações, além dos 13 clubes da Série A e da Série B. Então, todos os clubes da Série A e da Série B aprovaram, né, a reeleição do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, e o Vasco, nesse sentido, também está no meio, porque ele também apoiou, né, a candidatura dele, né? Lembrando que o Edinaldo está sozinho, o Ronaldo se retirou da candidatura, né? Porque são 27 federações, né? Todas as 27 federações apoiou o Edinaldo Rodrigues, mas na época o Ronaldo foi atrás aí de apoio e tal, e somente, né, eu acho que, se eu não estou enganada, 3 federações deu apoio para ele, né? Das 27, somente 3, né? Então, a gente vê aí um motivo do Ronaldo ter se retirado, né? Então, a fala dele continua, né? Nosso compromisso é fortalecer o futebol brasileiro com transparência e inclusão e no combate ao racismo e à discriminação. A fala aí do Edinaldo Rodrigues. E tá aí, minha gente, Vasco, além do Vasco, os outros 13 clubes da Série A ele teve o apoio, fora as 27 federações, né, que também apoiou a candidatura dele. E aí, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Porque assim, vamos pular o assunto e vou lembrar vocês, deixa eu voltar minha câmera aqui, vou lembrar vocês que amanhã, sim, gente, amanhã, no caso, se você estiver vendo no sábado, hoje vai ter o jogo treino, né, do Vasco da Gama, né, pela manhã. Então, nós vamos ficar sabendo aí durante o dia de sábado, né, depois de 9h30, aí a gente já vai buscar saber como que foi esse jogo treino no CT Moacir Barbosa, lembrando, jogo treino fechado, nos mesmos moldes que aconteceu ali contra o Maricá no sábado passado, né? Então, a gente vai ficar sabendo do formato, né, de que equipe foi escalada, como que aconteceu, a duração aí dos tempos, né? Contra o Maricá foram 4 tempos de 30 minutos, se eu não estou enganada. Então, contra o Boa Vista, a gente vai saber durante esse período. Lembrar também que Adson, pela fala ali do Carille ao GE, né? Eu acho que foi dessa semana, que ele falou que o Adson
vai ser testado nesse jogo treino, vai ter minutagem, e que a ideia dele é colocar ele pronto para o brasileiro, né? Para a estreia do brasileiro, pelo menos para ele ter uma minutagem mais baixa e voltando aos poucos. Então, sim, provavelmente a Adson vai estar ali no banco de reservas contra o Santos, tá? Não é algo certo, mas pela ideia do Carille, é essa. Portanto, minha gente, nesse jogo treino, a ideia do Carille é essa aqui, vou colocar na tela para vocês, que sim, ele está buscando a titularidade. E pelos testes dele, Maurício Lemos assumiu a vaga de Lucas Freitas e será titular ao lado de João Vitor na zaga do Vasco. A dupla iniciará um amistoso contra o Boa Vista nesse sábado, já visando o Brasileirão. A informação é do Atenção Vascaínos. E aí, minha gente, Lemos no lugar do Lucas Freitas. Vamos lembrar aí que o Freitas não teve muito tempo de minutagem, né? O Freitas não, minha gente, me desculpa, o Lemos não teve muito tempo de minutagem, ele estava um tempão fora ali do Atlético Mineiro, teve uma questão ali com o técnico, o último técnico, não com o Cuca, o último, né? E aí ficou ali esperando negociações e o Vasco contratou. Bom, ele começou a ser testado para ganhar minutagem, aquela questão de treino e dosando os treinamentos, até que ele entrou, se eu não estou enganado, foi no jogo contra o time da Gávea, contra o Flamengo, e menos de 4 minutos ele tomou um cartão amarelo, né, nesse jogo. E aí não foi escalado mais, e num dos treinamentos ele sentiu um incômodo, né, e aí foi poupado e não entrou mais. Já do outro lado, o Freitas, esse bonitinho aqui, ele pegou a titularidade para ele ao lado do João Vitor. E, assim, de todas as vezes que ele esteve titular, ele não comprometeu. Teve algumas coisas ali que ele se estabanou um pouco, mas faz parte, né, minha gente? Ele está entendendo o que é estar num Vasco da Gama, né? Então, assim, ao meu ver, eu não vi ele tendo eu vi ele tendo um comprometimento grande ali para ter essa titularidade, né? Então, para mim, ele esteve bem nos jogos aonde ele foi titular. E o que você acha, torcedor? O Carille tem mesmo que testar essa questão da zaga, Lemos com João Vitor, ou, né, ou colocar o Capasso nesse meio também. Enfim, são muitas questões, né? Eu quero saber de você. Responda aqui embaixo, porque sim, vou pular a nossa pauta, vou falar aqui de outros assuntos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra coisa. Gente, falar para você fazer um convite, porque lá no YouTube do CRVG, tá? Da associação, está tendo uma minissérie lá, bem legal, gente. Invicto de Mar e Terra. Então, corre lá para ver essa minissérie que está tendo. São 4 episódios, se eu não estou enganada, e já saiu um segundo episódio. Então, vai lá, dê uma moral lá no YouTube do CRVG, do Vasco, né, do Associativo, que vai estar lá essa minissérie, tá? Que fala basicamente sobre os 80 anos dos títulos invictos de mar e terra do Vasco da Gama, mas até chegar a esses títulos e formar o que seria o início do Expresso da Vitória, muita coisa aconteceu. E aí, o historiador e coordenador do Centro de Memória do Gigante, Valmer Pérez, vai te contar tudo nessa websérie. Então, corre lá no YouTube do CRVG, do Associativo,
para ver essa minissérie que tá bem legal, tá? Outra informação, minha gente, começou a mudança e modernização da iluminação de São Januário, tá? A gente vai lembrar vocês que, que, o, que foi uma recomendação, na verdade, da Conmebol, tá? Vamos lembrar que a Conmebol não fez visita aos estádios que vão estar jogando Libertadores, Sul-Americana, né? Ainda não fez essa visita, então, mas os jogadores estavam se sentindo prejudicados pela iluminação que tinha em São Januário, e hoje o Atenção Vascaíno soltou essas fotos e informações, né, no seu X, falando sobre a modernização da iluminação. Então, o teste oficial pode acontecer no jogo contra o Santos, né, que é o primeiro do Brasileirão. Então, o Vasco já iniciou a modernização da iluminação de São Januário, exigida pela Conmebol para a Copa Sul-Americana. As imagens exclusivas mostram a troca das luminárias na parte superior das cabines de rádio e TV, tá? Então, você vê homens aqui, ó, trabalhando, guindaste aqui, vai ser trocada, né? Toda essa iluminação deve ser trocada, as outras também, tudo assim para melhoria e visibilidade aí dos nossos jogadores e também melhorias ali do nosso estádio, querido estádio, tá? E aí você vai comentar tudo aqui embaixo, o que vocês acham, para mim, porque sim, o nosso amigo e companheiro, irmão, Mumuzinho da Colina, hoje soltou ali uma apuração dele, que ele esteve fazendo, que sim, tem renovações em andamento. Como assim, pode? Sim, além das renovações, né, como está aqui na capa desse vídeo aqui, que estão bem adiantadas, que é em relação ao Léo Jardim e ao Ryan, que faltam poucas coisas ali no contrato, é questão contratual mesmo, para eles estarem canetando ali de vez. Também o Mumu teve apurando, né, que o Vasco já avançou aí nas negociações para renovar com Puma Rodrigues, Jair e Paulinho, tá? Então, eles estão aí começando aí a rodada de negociações para renovar com esses atletas. Quero saber de você se você concorda com a renovação desses três, Puma, Jair e Paulinho, coloca aqui para mim, porque assim, daqui a pouco a gente vai ver os desdobramentos sobre esses contratos e, novamente falando, está próximo de um acordo com Ryan e Léo Jardim, o nosso paredão, que ontem, meus parabéns, esteve aí fazendo 30 anos, o nosso paredão, né, o nosso Léo Garden. Desejo aí, em nome do nosso canal, parabéns para o nosso goleiro, tá? E sim, quem for aí do Rio de Janeiro, outra notícia é que você vai poder ver as taças da Libertadores e da Sul-Americana no shopping, tá? Então, vou te passar aqui aonde você vai poder ver as taças. Se você gosta de ver taças, é uma oportunidade para você, porque as taças da Libertadores e da Sul-Americana estarão em exposição no shopping Tijuca, tá? Aí no Rio de Janeiro, nesse domingo, tá, pessoal? Então, quem quiser, vai lá no shopping Tijuca, que vai estar sendo exibido, né, essas taças, além de ter sorteio de brindes no estilo dos torneios aí continentais, tá bom? E aí, corroborando, né, com a informação do nosso amigo Mumu, o Jorge Nicola trouxe mais cedo, antes do Mumu, que o Puma, né, foi alvo ali de sondagens de clubes da América do Sul e também, gente, foi especulado no Santos, né? Porém, o nosso lateral direito, né, o nosso Pumita,
não tem planos de deixar o Cruz Maltino, porque ele já está bem adaptado ao Rio e ao clube e segue focado ali no Vasco da Gama, inclusive está na seleção uruguaia que está jogando, né, e jogou, né, se você está, dependendo do horário que você vê esse vídeo, jogou contra a Argentina, tá? Então, nosso Pumita segue no Vasco. O Capasso também é outro, tá, minha gente? O Atlético, lá de Minas Gerais, demonstrou interesse, né, de contratar o Capasso, porém, contratar por empréstimo. Porém, o Vasco recusou de imediato essa proposta, porque o argentino não quer, melhor falando, jogar na Série B, tá? Então, assim, já podemos descartar, né, essa questão de Capasso na Série B, porque ele não vai querer. Então, se chegar outro time de Série B querendo ele não vai, só pelo que aconteceu aí pelo Atlético. Essa informação foi em conjunto junto com a Lohane, né, que é analista ali junto com o Analisa Vasco, e o Matheus Gilbert, tá, pessoal? Então, essa informação veio aí dos amigos, tá? E Vasco e Betfair pode manter o contrato de patrocínio master, tá? Então, vamos lembrar que o contrato com a Betfair se finda aí dia 31 de dezembro, agora desse ano, e o contrato foi firmado, né, na gestão da 777. O acordo prevê possibilidade de renovação por mais 2 temporadas, caso o clube opte pela extensão de contrato. Essa informação veio lá do estagiário Vasco, né? E eu acho uma boa, cara, o Vasco tentar o Vasco tentar fazer essa renovação de contrato com a Betfair, né? Sentar ali, estudar valores, porque casou, né, gente? Podemos falar assim, que casou Betfair e Vasco? Então, eu acho que tem que manter, tá bom? Tem que manter. Pessoal, falar aqui do Andrei, lembra do Andrei? Andrei Santos, hoje está lá no... Oh, meu Deus, calma, não é para sair o áudio agora, calma, meu filho, calma, Andrei. Teve uma informação, né? Hoje ele está jogando no Strasbourg, acho que é isso, Strasbourg, e está emprestado pelo Chelsea, né, para esse time, e teve uma exclusiva, né, ali com o pessoal da ESPN, e eu vou colocar aqui para vocês na tela, porque sim, Andrei está sentindo saudades do Vasco. Vamos ouvir, né? E lembrando, né, ele esteve próximo de fechar com o Palmeiras lá, né, lá quando... enfim, gente, ele abriu o coração. Vamos ouvir o Andrei, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos ouvir o Andrei. Lembrando, o vídeo é do Sport Center ali da ESPN, não vou aumentar para não dar direitos, tá? Vamos ouvir só o áudio, daqui a pouco eu volto, vamos lá. Sim, sim, eu fiquei muito, muito perto de ter ido para o Palmeiras, porque, se eu não me engano, eu precisava atingir o número de pontos para poder jogar na Premier League, e porque eu tinha saído diretamente da Série B para a Premier League, então acho que, se eu não me engano, eu tinha que jogar Libertadores, e eu tive bem perto mesmo do Palmeiras, até que eu volto para o Brasil já meio que encaminhado para o Palmeiras, mas a situação mudou, o coração também falou mais alto e acabei voltando para o Vasco. Então, é isso, ele esteve bem perto ali de ir para o Palmeiras, porém,
na fala dele, o coração falou mais alto. E ainda falou o seguinte, que segue acompanhando o Cruz Maltino, né, de perto e não descarta um retorno, né? Então a fala dele é a seguinte: tenho uma gratidão enorme pelo Vasco. No futuro, quem sabe, né? Então é isso, minha gente. O Andrei aí falando, né, do seu coração e seu sentimento pelo Vasco, porque vamos fechar esse vídeo falando do calendário apertado do Vasco, né? E dona CBF que não ajuda nem um pouco, né? Vou abrir aqui para vocês. Oxi, peraí, minha gente, calma aí. Cadê o calendário? Meu pai, quando eu preciso, o calendário some. Cadê o calendário? Aqui, achei. Então, minha gente, vou colocar aqui o calendário para vocês. Acertar minha câmera aqui. Então, subimos lá no X, né, do Aqui Se Fala de Vasco. Então, o calendário, o Vasco terá um mês intenso, né? 9 jogos, 4 viagens e um clássico, não, com apenas uma semana completa de treinamentos ao fim da maratona. Então, se liga nesse calendário, minha gente, calendário. 30/3, já começa em casa com o Brasileirão, enfrentando o Santos, né? No dia 2, né? Então, vamos abrir o calendário aqui do lado. Uma semana depois desse. Uma semana não, na mesma semana praticamente, né? 2/4 já viaja para enfrentar o Melgar, né? Lembrando que é uma viagenzinha sinistra essa. Então, vai jogar lá na Venezuela. Venezuela, né? Deve ser Venezuela. Se não for, me corrija aí. Mas deve ser. 5 ou 6/4. Então, também já é próximo. Já enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, nem vai voltar para casa depois da viagem contra o Melgar, né? Já vai direto para São Paulo, né? 9/4. Também quase na mesma semana. Enfrenta em casa o Puerto Cabello, né? Time novo, lembrando aí que o técnico é Vasco Faísca, então Vasco vai enfrentar o Vasco, né? Dia 12/14, Sport, lá na ilha, né? Lá no Recife, né? 16 ou 17/4, enfrenta o Ceará. Então, já deve ficar por ali, né? Então, esporte em casa, me perdoe, gente. Então, é o contrário. Ele vai enfrentar o esporte em casa, tá? Então, enfrenta o esporte em São Januário e depois viaja para enfrentar o Ceará, tá? E aí vem clássico, tá? Clássico, 19/21. Pega o Flamengo em casa. E aí, vamos esperar para ver aonde que vai ser esse jogo, porque dia 22/4, o Vasco enfrenta o Lanús, também em casa, tá? E dia 26 ou 28/4, enfrenta o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Essas informações são lá do GE, você pode ver mais essas informações na matéria que eles fizeram, mas só pelo panorama aqui você vê o drama do Vasco, né? Que vai pegar uma maratona de jogos aí pela frente, né? Só passar uma rapidinha informação para vocês, para a gente encerrar de vez esse vídeo, porque sim, o jogo válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro será em Brasília. E de que jogo que eu estou falando, Poli? Que jogo você está falando, Poli? Vasco e Palmeiras novamente será no Mané Garrincha, tá? O duelo está previsto para acontecer dia 5/3, tá? Então, essa informação veio lá do Metrópolis, e vamos lembrar que lá em 2024
essa partida com o mando do Vasco também foi em Brasília. Então, está repetindo aí o mando de campo que o Vasco fez ano passado. Vou encerrar meu vídeo por aqui. Amanhã teremos mais informações, com certeza, desse nosso clube amado, né? E adorável. Peço para vocês deixarem o like nos nossos vídeos, tá, minha gente? Não falo só do meu aqui com relação ao Vasco, mas também dá uma moral para o Luciano quando ele solta os vídeos dele. Hoje ele soltou 2 vídeos, foi um vídeo e um shorts. Então, se você não parou e deu um hatezinho lá no vídeo do Luciano, dá um hatezinho lá no vídeo dele, deixa o like só para dar moral aqui para gente, faz esse favor aí para nós e curta, comenta, compartilha, manda aí para seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim, todos os lugares, manda o nosso vídeo lá para ajudar mais a gente aqui, tá bom? E é isso, minha gente, amanhã eu volto, obrigada, tamo junto, valeu, fui!